Oi, pessoal, bom dia. Vamos lá falar da nossa atividade dessa semana, que é sobre a vinda da corte portuguesa para o Brasil. Bom, nessa atividade de hoje, a gente vai estudar os motivos que fizeram com que a corte brasileira, a corte portuguesa, se mudasse para o Brasil e quais foram as mudanças que esse evento vai ocasionar nas pessoas, na vida das pessoas que estavam aqui, que viviam aqui. A família real, ela vem para o Brasil no dia 28 de novembro de 1807 e ela chega, né, no Brasil no dia 22 de janeiro de 1808, porque a viagem era uma viagem longa pelo oceano, por navio, né? E o refúgio no Brasil foi uma forma, né, uma manobra do Dom João, que era o príncipe regente de Portugal, para garantir que Portugal continuasse independente, porque ele foi ameaçado pelo Napoleão Bonaparte, que era o imperador da França, e que estava ali tentando impor o chamado bloqueio continental, que é a proibição dos países europeus de comercializarem com a Inglaterra. A Inglaterra, nesse contexto, ela era a principal força econômica da Europa, e os projetos políticos do Napoleão, que era tornar a França um império poderoso, esbarrava nisso, esbarrava na Inglaterra. Então, ele precisava ali, de certa forma, destruir a Inglaterra para que a França pudesse ser protagonista. E como que ele vai fazer isso? Impondo um bloqueio continental. O Napoleão chefiava um exército conhecido como um exército muito forte. Então, a ameaça era essa, que os países deixassem de comercializar com a França, com a Inglaterra, isso enfraquecia a Inglaterra, e em contrapartida, o Napoleão não entrava no território dos países com seu exército. Então, a mesma ameaça foi feita a Dom João, príncipe regente de Portugal, e Dom João, como tinha uma relação muito fértil, muito produtiva com a Inglaterra, ele vai optar, né, por ficar assim em cima do muro, não deu resposta, até que Napoleão força a barra, né, e faz aí, e deixa bem claro que se Dom João, se Portugal não atendesse ao bloqueio continental, o Napoleão iria invadir esse território, e nessa conjuntura, Dom João vai aceitar o apoio da Inglaterra para vir para a colônia em proteção, ele e toda a sua corte. Então, foi nesse contexto que a família real vem para o Brasil. Então, as tropas britânicas da Inglaterra, elas vão se instalar lá na chamada Ilha da Madeira, de maneira temporária, e o governo português vai se comprometer, em troca dessa proteção que a Inglaterra vai dar, vai se comprometer a assinar um tratado comercial com a Inglaterra depois que eles se fixarem aqui, depois que a corte se fixar aqui no Brasil. Esse acordo comercial era um acordo que dava ali alguns privilégios de comércio para a Inglaterra. A Inglaterra vai ser a principal privilegiada. Muita gente veio para o Brasil porque a corte ela era muito grande, né? Viajavam além da família real, ministros, empregados, no total eram 15.700 pessoas, 2% da população de Portugal. Então, o embarque ele aconteceu em 8 naus e 3 fragatas, 3 brigues e 2 escunas para o transporte, né? São os barcos que vieram para cá, e outros 4 navios da esquadra britânica que vieram acompanhando a corte para proteger caso Napoleão tentasse, né, alguma ação. Então, muitas pessoas vieram, e além das pessoas, veio a mesma mudança, né? Móveis, documentos, obras de arte, a Real Biblioteca, dinheiro, enfim. A corte se transferiu para a colônia, para o Brasil. Uma travessia que foi uma travessia muito longa, porque durou 54 dias até Portugal, até Salvador, onde a corte vai desembarcar primeiro, né? E depois
eles vão vir para o Brasil. Então, a viagem se dava em condições insalubres, imaginem vocês, né? As pessoas se sentiam mal, não havia ali recursos de higiene, nem recursos, assim, de cuidados necessários. Então, era uma travessia longa e uma travessia numa condição insalubre. Quando a corte chegou no Brasil, né? Primeiro ela para em Salvador, depois ela vai para o Rio de Janeiro, e ali no Rio de Janeiro, exatamente no dia 7 de março, havia assim, pouco alojamento, né? Poucos lugares disponíveis para acomodar essa comitiva de Portugal com seus grandiosos móveis e obras de arte e tudo mais. Então, muitas residências elas foram solicitadas para receber a corte. As casas escolhidas eram as casas melhores, maiores, eram casas escolhidas pelos nobres e elas recebiam na inscrição na fachada uma inscrição chamada PR, né, com pezinho ponto R ponto, que significava príncipe regente, né? Então aquela casa estaria então ali escolhida para a comitiva, né, para a corte portuguesa. E a população, ironicamente, nesse período, ela interpretou a sigla como ponha-se na rua, né? Porque não havia muita escolha verdadeiramente, você deveria sair para que a corte chegasse. As consequências da chegada da corte no Brasil foram inúmeras, né? Primeiro, consequências estruturais para poder acomodar todas essas pessoas. Depois você começa a ter uma série de mudanças na paisagem, no comércio, tudo isso fica muito mais avançado, muito mais desenvolvido, muito mais acelerado. A gente tem nesse contexto também a criação da Academia da Marinha, da Academia Militar no Rio de Janeiro, do Jardim Botânico, famoso Jardim Botânico, a Real Fábrica de Pólvora, o Laboratório Químico Prático. Então, você tem uma mudança na estrutura dessa cidade, na cara dessa cidade. A arte também é um fator que vai receber muito impacto, porque a corte ela vem com uma biblioteca imensa, né? Então, o acervo inicial era de 60 mil volumes, que era composto por livros, mapas, manuscritos, estampas, medalhas. Então, isso foi a base da criação da Biblioteca Nacional. Para o entretenimento dos integrantes da corte, foi fundado o Real Teatro de São João, onde hoje se encontra o Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro. Então, a gente tem ali todo um movimentar dessa vida cultural também. Em 1808, a primeira medida de grande importância tomada por Dom João vai ser a Carta Régia. A Carta Régia de 1808, ela promoveu a abertura dos portos brasileiros para as nações amigas, né? Na verdade, isso significava praticamente a Inglaterra, grande aliado e parceiro econômico de Portugal. Então, com essa medida, o Dom João, ele coloca fim no exclusivismo colonial. O que é o exclusivismo colonial? Quando você é colônia, você só pode comercializar com tua metrópole, né? É uma dessas regras da relação colônia-metrópole. E agora, com a Carta Régia, isso cai por terra porque a Inglaterra poderia comercializar seus produtos diretamente com os ingleses, com os portugueses e vice-versa, né? Os brasileiros poderiam compartilhar, comercializar esses produtos com os ingleses. Esse acordo ele põe fim, então, a esse pacto colonial e cumpre lá uma das exigências, né, feitas pelos ingleses para ajudar a Portugal chegar ao Brasil de maneira protegida. Foi também assinado o Tratado de Aliança e Comércio e Navegação, a fim de estreitar os laços comerciais e políticos com os ingleses, né? Isso em 1810. Esse tratado ele estabelecia direito da extraterritorialidade, né? Isso permite que os súditos ingleses que cometessem crimes em domínios portugueses poderiam ser processados por magistrados ingleses, segundo a lei inglesa.
permissão para construir cemitérios e templos protestantes aqui na colônia, a segurança de que a Inquisição não seria implantada no Brasil, e dessa maneira os protestantes não seriam incomodados. A Inquisição é o Tribunal da Santa Inquisição, que perseguia ali pessoas de religiões distintas, perseguia as chamadas bruxas, né? Que era um tribunal da Igreja Católica. Lembrando que Portugal é um Estado católico, né? Nesse contexto ainda é hoje, mas nesse contexto é um Estado católico, e na Inglaterra você já tem ali um conteúdo de pessoas, né, protestantes, por conta da reforma protestante. Vantagens comerciais: o imposto de importação de produtos dos ingleses seria 15%, e os produtos portugueses 16%, mais as taxas alfandegárias, e compromisso do fim do tráfico negreiro em vistas da abolição, né? Havia esse compromisso aí com o fim do tráfico negreiro também. A Revolução Liberal do Porto, que vai ocorrer em Portugal em 1820, tinha como objetivo a autonomia de Portugal, né? Portugal estava lá abandonado, porque o rei estava aqui, a corte estava aqui, e uma das exigências da comunidade portuguesa é que Dom João voltasse para Portugal. Caso contrário, Portugal ia se tornar, né, ia tirá-lo do trono, né, ia execrá-lo. Então, nesse contexto, Dom João volta para Portugal por conta dessa situação e deixa o seu filho aqui, Pedro I, Dom Pedro I, que vai ficar assumindo a colônia e que vai ser o responsável por proclamar a independência de Portugal em 1822. Né? A independência do Brasil em 1822. No dia 7 de setembro, como ficou conhecido, o Dom Pedro I se torna o imperador, o primeiro imperador do Brasil. Agora o Brasil é um império e não mais uma colônia, e independente, o país vai promulgar a sua primeira Constituição em 1824, que é a Carta Maior, né? Então, a primeira Constituição, ela é datada de 1824, que vai manter o regime monárquico, que vai manter a escravidão, que vai reconhecer a Igreja Católica, a religião católica como oficial. Então, entre os fatores que causaram a independência do Brasil, a gente pode destacar aí essa crise do sistema colonial, as ideias iluministas também, que estão percorrendo a Europa. A gente já estudou o iluminismo, e as independências ocorridas na América Inglesa, né, que é os Estados Unidos já havia ficado independente, e também na América Espanhola, os nossos vizinhos. Então, esse é o contexto da nossa atividade. E depois vocês têm algumas questões para responder, questões de múltipla escolha e algumas questões discursivas. Espero que esse vídeo ajude vocês a compreender esse conteúdo. Até o nosso próximo encontro.